Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audiolab. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de equalização e vamos falar um pouquinho de timbre. Vamos lá? O que é o timbre, né? O que vem a ser o timbre e qual é a importância dele na questão da equalização? Por exemplo, um violão que toque a corda Lá em 440 Hz e o piano que toca a mesma nota Lá em 440 Hz, qual é o fator que distingue o som de um e do outro? Porque nossos ouvidos distinguem o piano e o violão. E o que é essa distinção? Quem dá essa distinção? É exatamente esse cara, o timbre. E como ele é formado e por que isso é importante na equalização? O timbre do instrumento ele é influenciado pelo material que é composto esse instrumento, pelos harmônicos que este instrumento produz e pela curva envelope do som que este instrumento possui. Então, o harmônico, né? Vamos ver o harmônico, o que é. Imagina isso aqui sendo a corda do violão, tá? Quando você efetivamente toca uma corda, a primeira movimentação da onda, a primeira movimentação dessa corda, porque o que é o som se não vibração, né? É chamada da fundamental ou primeiro harmônico. Ou seja, é a parte mais intensa da onda, que é a que define o tom. Mas aí você tem uma série de ondas que surgem a partir da fundamental, que são conhecidas como harmônicos. Tá? Você pode ver que quando você pega uma nota, uma corda de violão, você vibra, até ela voltar novamente a pausa, ficar parada, você vai ver que a vibração dela vai diminuindo de intensidade, mas você vai perceber também que ela vai ganhando outras frequências fora a fundamental, que são os harmônicos. Então, o segundo harmônico é exatamente a divisão ao meio dessa onda. O terceiro harmônico é a divisão em três, e assim sucessivamente. Esse fenômeno, o harmônico, é tudo junto acontecendo, na verdade, é que define também parte da questão do timbre, né? Então, se você olhar determinados timbres, você vai perceber que a onda derivada daquele timbre, daquele instrumento, é exatamente a fusão de todas essas ondas acontecendo ao mesmo tempo, que são seus harmônicos, né? E isso é importante dizer porque nós vamos precisar conhecer os harmônicos para saber onde atuar no equalizador, né? Por exemplo, um contrabaixo, ele tem a sua área fundamental nos graves, mas ele influencia nos agudos através dos seus harmônicos, aonde você tem brilhos no slap e assim por diante. Outro fator que define o timbre é o envelope do som, tá? O que é esse envelope do som? A dinâmica de cada instrumento tem uma configuração deste envelope diferente. E o que é esse envelope? Quando você faz um som, quando você toca uma nota de uma guitarra, toca uma nota de um violão, de um piano, ou bate num bumbo, o fenômeno que ocorre nesse momento é exatamente isso em relação ao som. Ele tem um ataque, que é a força inicial daquele som. Imediatamente ele tem uma perda dessa força, daquela força que a gente percebeu inicial, e depois ele tem uma manutenção desse som até que esse som já não seja mais ouvido. Os harmônicos associados a um envelope e ao material do produto, ao material do instrumento, definem o timbre, né? E agora, o que a gente vai fazer? De posse dessa informação sobre o timbre, nós vamos olhar para uma tabelinha que eu vou mostrar para vocês, que vai ser mais fácil a gente compreender essas questões. Existe um site chamado Independent Recording.net que eles falam sobre coisas de áudio, falam sobre recursos de áudio, e uma das características legais desse site é essa aba Resources. Nessa aba Resources você vai encontrar aqui um Frequent Charts,
né? Frequency Charts. Se você tem dúvidas, né, qual é o instrumento e em que faixa de frequência ele atua, esses caras fizeram esse chartzinho aqui que eu achei fantástico, né? Então, por exemplo, não sei nada sobre sax, um sax tenor. Qual é a faixa de frequências que ele atua? Você vem aqui, ó, você percebe que ele te dá aqui a informação das frequências do sax, onde ele atua, e não só as frequências fundamentais, mas também os harmônicos. Essa parte amarela aqui são os harmônicos. A vermelha é fundamental, e essa pretinha aqui, ó, que ele mostra aqui, tem uma legenda, né, que são os harmônicos fundamentais. Muito interessante o trabalho dos caras, e é legal porque você vê aqui, lá em cima, ele vai mostrando por faixa, por espectro de faixa, qual é a importância de cada uma das frequências nesse instrumento. Então, vale muito a pena você dar uma navegada aqui nesse chart para conhecer um pouco mais das características. Olha, por exemplo, um piano, né? Um piano standard de 88 teclas, ele praticamente ocupa toda a extensão de frequências sonoras que a gente está acostumado a ouvir em instrumentos musicais, assim como o pipe organ, né? Aqueles órgãos de tubo de igreja, né? E aí você tem a harpa, você tem o violão, né? A guitarra é violão, né? Em inglês. E a parte de percussão, né? Olha só aqui a questão do kick, que é o bumbo, os tons, a caixa, né? Conga, enfim, os pratos, olha só. Interessantíssimo esse chart que os caras fizeram. E aqui eles mostram as regiões também em função de determinadas, como é que se diz? Áreas. Por exemplo, a área da sibilância, ela funciona aqui, ó, entre as frequências de 4 a 8 a 9 kHz. Então é um tipo de um chartzinho aqui para te dar uma referência sobre frequências em relação ao timbre de cada instrumento. Muito legal, gostei pra caramba. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí, se gostaram, aí deixa o seu like, o seu compartilhar, né? Isso ajuda bastante ao canal. Às vezes você fala assim, puxa vida, como é que eu posso ajudar o Cine Audiolab? Compartilha, dá o like, e isso ajuda porque vai sair nas suas listas aí e vai influenciar todas as pessoas que você tem como amigo no YouTube. Eu vou ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, galera!